Sejam bem-vindos à aula de Bioestatística e Epidemiologia. Meu nome é Pedro, né? Estou dando a aula para vocês, galera da Biomed, quarto período. Quero falar que eu não larguei a mão de vocês, eu tô aqui, tá? Eu só tive uns contratempos, mas se preparem que as coisas vão fluir a partir de agora. Bom, o spoiler da aula de hoje é prevalência e incidência. Você sabe isso muito bem na sua cabeça? Tá sabendo assim de cor? É importante. As aulas de epidemiologia são bastante importantes porque esses dados, essas informações são um embasamento que o seu trabalho precisa. Nenhum trabalho vai para frente sem uma justificativa muito boa e quem baseia essa justificativa são os dados epidemiológicos. Então, saber dessas coisas vai fazer bem para o seu TCC, tá bom? Você vai sair dessa videoaula aqui de hoje sabendo tudinho sobre prevalência e incidência. Bom, bora começar? Primeiro, pega essa garrafa d'água, pega aquela sua folha de papel, um lápis bem apontado e bora fazer aquele mapa mental gostoso para deixar tudo preparado. Prevalência é a situação pontual de uma determinada doença. Quanto maior a doença, maior a prevalência. Esse valor pode variar de 0 a 100. O que essa frase quer dizer? Quando ele diz uma situação pontual de uma determinada doença, ele está falando daquela situação que a doença está. Então, vamos supor que cerca de 100 pessoas em um determinado período, em um determinado espaço, 10 delas estão com um tipo de doença, e depois, num determinado período no mesmo espaço, 20 pessoas contraíram a doença, o total da prevalência seria 30. Porque a prevalência, ela pega o total da população e todos os casos existentes. Entendeu? Guardem isso. A prevalência é boa em doenças crônicas. Pedro, o que seria doenças crônicas? Bom, doenças crônicas são aqueles tipos de doenças que ela vai ter um início lento, ou seja, ela vai demorar para mostrar os sintomas e ela vai ter a sua cura mais lenta também. Ou seja, ela não vai passar com maior facilidade, você vai ter que fazer um certo tratamento, tá? E a prevalência é boa para esse tipo de doença, porque ela vai conseguir calcular direitinho o tempo que levou, né, para você se curar. Afinal, ela não pega os casos novos, a prevalência pega os casos existentes, entendeu? Ela serve para descobrir quais doenças devem ter uma maior atenção da saúde pública, entendeu? Então, vamos supor que aquelas 100 pessoas em um determinado lugar, num determinado espaço de tempo, pegaram uma doença, no outro mês, naquele mesmo lugar, 20 pegaram, a gente já tem 30. No outro mês, no mesmo lugar, mais 5 pegaram, nós já temos 35 casos existentes. Então, eles estão vendo, a saúde pública consegue perceber que está aumentando, entendeu? E assim, ela vai ver qual doença está aumentando mais para ela poder fazer mutirão de vacina, mutirão de exames, né? Como acontece com o Outubro Rosa e o Novembro Azul, beleza? Como a gente calcula? A prevalência é bem simples de calcular. Você vai pegar os casos existentes, os casos relatados, dividido pelo total da população, vezes uma constante. Galera, essa constante aqui é tudo para deixar o seu número inteiro, tá? Então, vamos supor que o caso existente seja 5 e o total da população, 100. 5 casos existentes para um total da população. Quanto que ficaria? Vamos calcular. 5 dividido por 100. 0,05. Isso é um número inteiro? Como é que 0,05 de pessoas precisa dessa atenção da saúde? Entendeu? Não tem como mensurar. Então, você vai ter que colocar a multiplicação pelo expoente do 10 para você descobrir. Então, se você multiplicar 0,05 por 10, você chega no número inteiro? Não. Você chega no 0,5, que ainda não é um número inteiro.
E se você multiplicar por 100? Ah, eu chego no número 5. E o número 5 é um número inteiro. Então, quando você calcula assim, você lê dessa forma. 5 pessoas podem se contaminar, né? 5 pessoas podem se contaminar a cada 100 habitantes. São 5 casos a cada 100 habitantes. Vocês entenderam a prevalência? Beleza? Incidência. Bom, a incidência ela já é um pouco diferente, mas ela não deixa de entrar na prevalência. Você vai entender por quê. A incidência é o número de casos novos na população, acompanhada em um longo período. Diferente da prevalência, a incidência serve para doenças agudas. Pedro, o que seria doenças agudas? Doenças agudas, ela tem um início rápido e uma duração curta. A gente poderia falar que o Covid poderia ser uma doença aguda? Sim. Ele tem um início rápido. Para mim, 7 dias é um início considerado rápido, né? Você não está demorando para poder diagnosticar a pessoa. Depois de 7 dias, você já tem diversos sintomas, ele já aparenta tudo, você sente febre, um monte de coisa. Então, ela é uma doença aguda, sim, tá? Ela não demora também passar, né? Salvo os casos extras de pessoas que morreram e tudo mais, né? Que teve. Eu estou falando dos casos mais simples, né? Aqueles que os remédios em casa conseguiram resolver a sua problemática. E então, doenças agudas seria um início rápido e uma duração curta. Ah, Pedro, já esqueci doenças crônicas. É o oposto de doenças agudas. Doenças crônicas têm um início lento, a demora para poder mostrar para você os sintomas e a cura vai demorar mais ainda, tá bom? Para que serve a incidência? Ajuda a calcular a quantidade de pessoas que correm o risco de adoecer. Isso é importante para o SUS também, que ele consegue fazer algum tipo de batalhão, mutirão, para tentar tirar essas pessoas dessa faixa de risco para poder adoecer, beleza? Como que faz o cálculo? Olha como ele é um pouco diferente do outro. A incidência ela se preocupa com casos novos, então é casos novos dividido por uma população total em risco. O outro era a população total. Se a gente está falando de um local, vamos supor Volta Redonda, a população total é 100. Se eu estou falando de Volta Redonda aqui na incidência, a população total não vai ser 100. Porque vai depender da doença que a gente está falando para saber qual é a população que entra em risco, tá? E a constante, como eu expliquei lá atrás. Bom, gente, foi isso, tá? Essas aulas foram tiradas do conteúdo da Adriana, tá? Muitos conteúdos também foram pesquisados por fora, tá bom? Para poder chegar essa informação até vocês. Eu quero agradecer vocês terem chegado até aqui no final do vídeo, tá? Isso é muito bom. Guardem todos os rascunhos para vocês, tá? Aqui tá meu telefone, tá o meu e-mail. Mandem mensagem, mandem e-mail, interajam comigo, porque eu tô sempre aqui para responder vocês, ok? É sobre isso e tá tudo bem. Até a próxima.